Querido e amado Deus, obrigado, Pai, porque não temos como não te adorar, não te louvar. Não temos como, diante de tão grande amor, Senhor, demonstrado em Jesus Cristo, nos render ao chão. E nessa noite eu te peço, Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos tocar a cada um que aqui está, porque não é por acaso que nós estamos aqui essa noite. Então vem, Senhor, com a Tua palavra aqui neste culto, também com as crianças no culto infantil, Senhor, que elas venham te conhecer em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu fui, há umas 2 semanas atrás, eu, Nayana, Olívia, a família inteira, a gente foi dormir na casa da irmã da Nayana. A irmã da Nayana teve um problema de saúde, e aí eu fui ficar com ela no hospital, e aí as crianças tiveram que ir para casa, aqueles rolos todos, né? Quem fica com criança, tudo. E no fim, o mais fácil era todo mundo ir para a casa da Larissa, a irmã da Nayana. E era no meio da semana isso, era uma quarta, quinta-feira. E a gente foi dormir lá. Acordamos no outro dia, vida normal, tinha que levar a Olívia na creche, né? E aí eu acordei, vamos lá, tomar café, preparo a Olívia, ponho o uniforme dela, a mochila. Quando eu entrei no carro, aí eu me toquei de uma coisa. A gente não está saindo da minha casa. O Léo, a Larissa, eles moram lá em Almirante Tamandaré. Aí que eu percebi, opa, estou atrasado. Querendo ou não, estou atrasado. Se eu estivesse saindo da minha casa, estava ok, mas eu estava atrasado. Aí começa a bater aquele senso de pressa, né? Vamos, Olívia, põe na cadeirinha aí, amarra a cadeirinha, aí vai, põe a mochila. Aí a Olívia, como toda criança de 3 anos, né? Aí quer brincar, e aí, filha, senta agora, só deixa o papai puxar o cinto. Não, filha, não é, agora é cinto. E vai. Comecei a dirigir em direção à creche, porque tem um horário limite para deixar ela na creche. Se eu passar desse horário, não dá mais para entrar. Sabe quando tu começa a dirigir, não irresponsavelmente, né? Mas aquele senso de pressa. Tu arranca mais forte o carro, e aí tu tá nessa pista, tu já tá vendo qual pista que tá andando mais, e já cruza para cá, e já vai para outra, se dá uma oportunidade de tu ultrapassar. Eu estava nesse modo Dudu, piloto de fuga, mas eu tenho uma Meriva, também não dá para fazer grandes coisas, né? Na primeira esquina, quando eu estava chegando na primeira esquina, cara, parado na esquina, tinha um Jeep, mas não um Renegade, um Compass desses novos, tinha um Jeep desses, devia ser um 1950, 1955, todo restaurado, sabe, quadradinho, que tem aqueles galão de água atrás, aqueles bons para ir para a guerra mesmo, né? Parou na esquina e eu parei logo atrás. Aí, quando ele parou atrás, eu já fiquei, sabe, foi bem naqueles dias bem calor que deu aqui em Curitiba. O Jeep com a capota aberta, um senhorzinho sentado, e eu atrás. Eu falei, ai, rapaz, preciso chegar na creche. Espero que ele vire para a esquerda. Ele virou para a direita. Era o meu caminho. E eu fui atrás dele. O tiozinho que estava no Jeep, cabelinho branco, mãozinha para fora, curtindo aquela brisa, solzinho, o volante é desse tamanho, né? Ele, e eu atrás, sabe, batendo no volante. Ai, tiozinho, minha filha tem que ir para a creche, vamos. Primeira bobeada que ele deu, eu passei do lado, falei, vamos. Sinal vermelho. Sinal ou semáforo? Não sei. Aqui é sinal, né? Sinal vermelho. Parei no sinal e eu, vamos. Estou eu no sinal, quando eu olho no retrovisor, quem encosta atrás de mim? Na maior paz do mundo. O tiozinho do Jeep. Falei, mas não é possível? Passei ele lá atrás. Sinal verde. Fui para cima de novo. Vai, pressa, essa pista anda mais que a outra, anda. Aí eis que eu parei, aí o sinal estava verde, falei, é isso aí, vai dar tempo. E aí de repente eu estava chegando perto da creche, a creche da Olívia ali é do lado do Couto Pereira. E eu passo bem naquela rua que sobe, que fica entre, um lado é o estádio e o outro lado é não é capela, não é, acho que é santuário, um santuário católico que tem ali,
redondo, né? Vocês sabem qual é? O nome eu não lembro mesmo. Aí eu cheguei naquela rua, são 2 pistas e tem um semáforo também, né? O sinal. Sinal vermelho, eu parei, eu falei, vai. Tipo assim, faltava alguns minutos. E eu batendo no volante. Cara, quando eu vejo passando do meu lado, adivinha quem? O senhorzinho do Jeep, cara. Na maior paz de novo, pegando solzinho no coco aqui, ó. Tranquilinho. Eu falei, mas não é possível. O sinal abriu, ele passou na minha frente. Eu falei, não. E eu, naquele desespero, ele virou à esquerda, no mesmo caminho que o meu. Em suma, se ele tivesse indo para a creche, ele teria chegado primeiro que eu. Eu cheguei na creche, só que dele foi reto. Aí eu logo já virei à esquerda, cheguei na creche, fui lá, entreguei a Olivia, voltei para o carro. E fiquei com aquele negócio na minha cabeça, cara. Falei, cara, eu fiz esse caminho todo, numa pressa, num senso de correr atrás do tempo. Aquele tiozinho veio passeando no seu Jeep 1950, solzinho na cabeça, e chegou primeiro que eu, cara. Aí eu comecei a pensar, cara, quantas vezes a gente não está lidando assim com a vida? Quantas vezes a minha vida não é nesse senso de pressa, de tudo para ontem, de eu tenho que chegar? Quantas vezes a gente não está vivendo automático, nesse modo? Eu tenho que chegar, é para ontem. E aí eu fui percebendo que, na verdade, esse modo pressa, é para ontem, ele é muito comum. Tanto é que a gente já tem frases prontas. Quem é que nunca escutou, ou quem é que nunca falou? O meu dia tinha que ter 48 horas. Ai, meu dia tinha que ter 48 horas. A Jaque está falando assim, amém. A Jaque, de vez em quando, ela dá uma desabafada. E aí, Jaque, como é que tá? Meu Deus. E o José fazendo assim também, aham. Ou quem nunca usou, estou perdendo tempo. A gente precisa ganhar tempo. Tem que correr atrás do tempo. Tempo é dinheiro. Modos automáticos que a gente cria. Correr atrás do tempo. Parar e ficar em silêncio é uma coisa que hoje em dia é surreal. Eu faço parte de um grupo de mentoria, são uma mentoria de 3 anos chamado PGM, Projeto Grão de Mostarda. Alguns de vocês que conhecem, né? Tem o Valdir como mentor, Ziel Machado. O primeiro encontro que a gente foi, a primeira regra era o seguinte, café da manhã é totalmente em silêncio. Rapaz, que dificuldade. Porque daí tu chega, tinha mais 40, 50 cabeças, e tu tem que ficar em silêncio, e todo mundo comendo em silêncio, e tu fica assim, ó. E o pessoal falando, desliga o celular também, né? E aí tu fica, e uma mão parece que tiraram uma parte de ti, porque daí tu fica o tempo todo, é o celular que eu estou querendo checar, mas eu não estou com ele aqui. A gente tem dificuldade de ficar em silêncio. Porque a gente está sempre correndo atrás do tempo. Aí eu parei para pensar sobre isso. Será que a gente não está bem equivocado na forma que a gente se relaciona com esse tempo? Será que a gente não está bem equivocado na forma em que a gente vive esse tempo? Eu digo bem equivocado porque a gente tem um relacionamento de ganhar ou perder com algo que eu não domino. Como é que eu posso falar, tenho que ganhar tempo? Tu nem domina ele. Como é que eu vou falar, eu perdi tempo? Mas perder o quê? Como que eu vivo esse relacionamento com algo que eu não domino? Qual que é o resultado disso? Frustração. Cansaço e frustração. Porque eu quero ganhar sempre algo que eu não consigo. Ou aquele dia que tu se esforçou para ganhar mais tempo, o teu dia passou a ter 30 horas? Cara, o dia que tu quer ganhar tempo, o teu dia vai ter 24 horas. O dia que tu quer que o tempo passe voando, o teu dia vai ter 24 horas. E isso vai gerando na gente aflição, angústia. Eu creio que a gente se relaciona de forma equivocada com o tempo. E esse tempo que a gente tenta dominar,
ele vai nos dando algumas frases prontas. Por que tu não fez isso? Estou sem tempo. Estou sem tempo. Por que tu não fez aquilo? Por que tu não viveu isso? Por que tu não viveu aquilo? Por que tu não faz aquele outro? Porque eu estou sem tempo. E aí? Tu vai comprar mais tempo? Tu vai roubar tempo? O que tu vai fazer? Será que a forma que a gente deveria lidar com o tempo não tem a ver com prioridade do que com esse relacionamento de ganhar ou perder? Por que tu não fica mais tempo com teu filho? Porque eu não tenho tempo. Será que realmente a gente não tem tempo ou a gente não priorizou ficar com o filho? Não, Dudu, mas eu tenho que trabalhar também mais à noite. Não, então tu está priorizando trabalhar mais à noite. Por que tu não tira um tempo na semana para cuidar da tua saúde? Fazer um exercício? Porque eu não tenho tempo. Mas tu não tem tempo ou tu não está priorizando cuidar da tua saúde? Sabe o que é? Quando a gente tem esse relacionamento de ganhar ou perder tempo, e aí tudo a gente fala, eu não tenho tempo, é uma culpa que é fácil por vezes. Por que tu não faz tal coisa? Por que tu não vive isso? Porque eu não tenho tempo, e deu. E é uma culpa jogada para o espaço. Não tenho tempo e é isso. Quando eu começo a me relacionar com o tempo, nessa perspectiva de prioridade, liga na gente também um senso de responsabilidade. Porque quando eu percebo que eu não estou desfrutando mais do meu filho por uma questão de prioridade, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Quando eu me ligo que, na verdade, eu não estou cuidando do meu corpo ou da minha mente, por uma questão de prioridade, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu não cuido do meu corpo porque eu priorizo outras coisas. Eu não fico com meu filho porque eu priorizo outras coisas. Eu não tenho mais tempos de qualidade com a minha esposa para alimentar o meu casamento porque eu tenho priorizado outras coisas. E está tudo bem, mas assuma essa responsabilidade. Que tem muito mais a ver com o que tu prioriza do que com uma simples desculpa, estou sem tempo. Eu lembro uma vez que eu fui, a Joana, a mulher do Lampa, ela frequenta a comunidade aqui mais pela manhã, muitos de vocês conhecem, ela é psicóloga. E uma vez eu fui conversar com ela, né? Aquela desabafada da vida que é boa, né? E eu falando, e dando um monte de desculpa, isso eu também não consigo, isso eu não tenho tempo, não sei o quê. Não. E eu esperava que a Joana falasse para mim, pois é, Dudu, é assim mesmo, vem cá, me abraça. Ai, que pena que eu tenho de ti. A Joana não fez isso. A Joana olhou para mim e falou assim, cara, tu tem que ligar o modo adulto da tua vida. Assuma suas responsabilidades. Assuma suas prioridades. Eu falei, nossa. Sabe aquela coisa que tu vai digerindo? Eu falei, cara, é verdade. Então, esse relacionamento com o tempo é muito equivocado quando você simplesmente olha para ele como ganhar ou perder. E é um equívoco que nos leva para uma frustração. E uma aflição, porque tu nunca vai ganhar tempo. Mas quando a gente traz essa consciência de prioridade, é diferente. Isso eu não faço porque eu não estou priorizando. Isso eu não tenho porque eu não estou priorizando. Isso eu não vivo porque eu não estou priorizando. E dentro disso entra, inclusive, o descanso. Porque nessa vida que eu tenho que ganhar ou perder tempo, descansar não está nem em cogitação. Porque descansar é o quê? Perder tempo, né? Priorize descansar. Você não está perdendo tempo. Você está priorizando descansar. Quem sabe se eu terminasse agora isso aqui, seria uma palestra, né? Boa noite, muito obrigado. Foi uma palestra sobre organização de vida. Vocês podem ir embora. Só que a gente, como a gente falou desde o início, a gente não está aqui para falar sobre, sei lá, uma palavra motivacional só, né? É algo mais profundo. Eu falei isso tudo porque a forma com que a gente se relaciona com o tempo tem consequências de como a gente se relaciona com Deus, o Deus do tempo. A forma com que a gente se relaciona com o tempo
tem consequências com a forma que a gente se relaciona com o Senhor do tempo. Eu digo Senhor do tempo porque por muitas vezes a gente quer colocar Deus na mesma categoria que a gente, mas não, Ele é Senhor do tempo. O que é que faz Deus ser Senhor do tempo? O fato de Ele não ficar preso aqui. A Bíblia tem várias passagens que faz nos entender que Deus é onipresente, está presente em todo momento. Mas a gente tem que ter a consciência que Deus não está presente somente nesse tempo que a gente vive agora. Deus é presente em todo momento, em todo tempo. Deus está presente agora no dia que tu nasceu. Isso é bem louco. Deus está presente agora no dia que você vai morrer. Ele está lá agora. Porque Ele não está preso nessa cronologia nossa. Deus não fica lembrando de um passado e esperando o amanhã. Ele está lá. Ele está lá presente naquilo que já foi, naquilo que está por vir e aqui agora. Nossa, Dudu, difícil entender isso. Mas Ele é Deus. E não limite Deus àquilo que tu consiga entender ou não sobre Ele. Ele é muito mais do que isso. Não limite Deus àquilo que tu consegue entender e explicar sobre Ele. Ele é muito maior do que isso. Agora imagina, se Deus estivesse preso no mesmo tempo cronológico que a gente, esperando o amanhã, tendo só lembranças do que já foi, Ele não seria Deus. O tempo seria o próprio Deus, que conseguiu o quê? Aprisionar Deus dentro dele. Então o Deus que a gente serve aqui, o Deus que a gente louva, é o Senhor do tempo. Logo, esse tempo não pode ser Senhor sobre a minha vida, então. Logo, esse tempo não pode ser quem determina a forma que eu vivo. Porque a minha vida pertence ao Senhor do tempo, e não ao tempo. Como lidamos com Deus, como lidamos com o tempo, reflete diretamente na forma em que lidamos com o próprio Deus. E aí a gente entra em desculpas também, né? Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para ir no culto. De novo, você não tem tempo, você não tem priorizado isso. E com Deus a coisa é muito mais profunda, porque priorizar Deus não é só uma questão de colocar Ele na frente como primeiro, segundo, terceiro. Priorizar Deus não é colocar Deus na frente, priorizar Deus é colocar Deus à frente, como comandante de tudo, como centro de tudo. À frente do meu casamento, à frente dos meus ministérios na igreja, à frente do meu trabalho, à frente do meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Deus não quer simplesmente estar numa ordem de primeiro, segundo, terceiro. Ele quer estar à frente de tudo. A prioridade de Deus é nessa profundidade. Quando eu coloco Ele à frente de tudo como Senhor, a posição mesmo dele é central. O centro da minha vida. E por vezes a gente começa a usar aquelas mesmas desculpas. Não tenho tempo. Gente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente não prioriza. Porque eu falo por mim. Às vezes falo, eu tenho que ler mais. Não tenho tempo para ler. Não, Dudu, tu não está priorizando, cara. O tempo que eu, às vezes, fico perdendo com o celular, o tempo que eu fico sentado no sofá lá à toa, eu não estou priorizando. E eu tenho que assumir essa responsabilidade. Quando eu me examino, como fala Paulo, e percebo que é uma responsabilidade minha, essa é a oportunidade do arrependimento. O que é o arrependimento cristão? Uma mudança de postura. A partir de agora eu quero fazer diferente. Agora ficar no papo de eu estou sem tempo, é uma desculpa para o ar. E a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos dá direção sobre essa vida de prioridade, sobre essa vida de colocar Deus à frente, sobre essa vida que não lida com ganhar ou perder, mas sim como prioridade. A gente vai abrir alguns versículos agora. Mateus, livro de Mateus, a gente vai ler primeiro capítulo 6. Vai ser projetado aqui também, a gente vai ler o 6, 27. A Bíblia aqui já nos dá um direcionamento sobre esse relacionamento frustrante com o tempo. E ela vai ser bem enfática, bem clara. Mateus 6, 27 vai falar o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem
Quem de vocês que por mais que se preocupe, quem de vocês que por mais que tenha currículos, quem por vocês que tenha a maior conta bancária, quem por vocês que seja o mais sábio, quem de vocês consegue botar 1 hora a mais no seu dia, meia hora a mais no seu dia, 10 minutos a mais no seu dia? Quem? Ninguém. Por mais que você se preocupe. Sabe qual foi a diferença que eu percebi entre eu andando com o meu carro todo desesperado para chegar na creche e o tiozinho do Jeep? Foi a forma que a gente fez o mesmo caminho. A gente fez o mesmo caminho. A diferença é que ele foi curtindo o caminho, aproveitando aquele tempo. E eu naquele desespero, eu vivi algo que geralmente eu não vivo, porque quando eu vou para a creche com a minha filha, eu vou brincando com a Olivia no carro, ela vai atrás, a gente vai cantando, e aí ela vai falando as coisas que ela vê, pai, olha o caminhão, pai, é sinal vermelho, tem que parar. Aí o sinal está verde, mas tem fila, ela fala, pai, tem que andar, é verde. Eu falo, não, filha, não dá, não dá para ir para frente. Não, pai, mas tem que pedir para o titio ir para frente. Eu falei, não, filha, não dá, calma. E eu vou trocando uma ideia com ela. Aquele dia, eu sequer olhei a Olivia pelo retrovisor, porque eu tinha que chegar na creche. Cara, eu perdi aquele momento com a minha filha. Aí quando eu leio isso, quem de você que por mais que se preocupe consegue colocar 1 hora no seu dia? Quem, cara? O caminho é o mesmo, a questão é como tu vai percorrer ele. O segundo versículo que vai falar então sobre agora sim a questão de prioridade, é um pouco mais na frente, capítulo 6, 33, ele vai falar o seguinte então. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar. Prioridade. Prioridade. Não é estou sem tempo, é prioridade. A Bíblia é muito clara sobre isso. Busque em primeiro lugar. Não é busquem quando dá. Não é se lembrar, busquem, hein, galera? Ei, não está nada para fazer? Busque. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Sobre prioridades. Tá, Dudu, mas qual que é a nossa prioridade enquanto cristão? Mateus 22, 36. Gente, tudo versículo, na sua grande maioria, bem conhecido, hein? Qual que é a prioridade do cristão? Jesus estava ali e ele é desafiado. Chega alguém para Jesus e fala, e aí, tu que sabe tudo, de todas as leis que tem aí, lembrando que tinha um livro com mais de 500 leis, e ele é perguntado, de todas, qual que é a mais importante? E aí Jesus vai falar, 22, 36, mestre, qual é o maior do mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Existe uma ordem aqui. Esse é o primeiro. Não é, vivam todos, esse aqui se der também. Esse é o primeiro. Prioridade. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Amem a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o nosso chamado enquanto cristão. Enquanto a gente não estiver vivendo isso como prioridade, a desculpa vai ficar em estou sem tempo. A desculpa vai ficar em hoje não deu. Não, a gente não tem priorizado. E é claro que as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, vida em comunhão, elas vão se desfazendo nessas desculpas do estou sem tempo. E como num relacionamento, se eu não falo com alguém, eu vou deixando de ter intimidade com ela. Eu vou deixando de entender o coração dessa pessoa. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente vai deixando as disciplinas espirituais, porque estou sem tempo, eu vou perdendo essa intimidade. Daqui a pouco Deus é um estranho. Mas devido a toda uma religiosidade, a uma moral, a uma ética social, esse estranho passa a ser quase que um senhor de ordem e de mandamento somente. Um senhor religioso, longe de mim. Mas a gente está falando de um Deus que te chama para caminhar perto.
que te chama para carregar no colo. Priorize viver. Priorize viver com esse Deus. Outro versículo, Filipenses 4:6. Esses versículos só estão confirmando tudo que eu falei no início, né? Não que eu falei e o versículo agora está... Eu tinha li isso aqui antes, né? Falei, é com base nisso. Filipenses 4:6 vai falar o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem aflitos. O Senhor sabe que a gente anda aflito. Mais de 2000 anos aqui escrito. Ele sabe que a gente anda em aflição. E Ele já está dando aqui o segredo da coisa. Não andem, mas em tudo em vida de oração. E aí Ele vai completar, Ele vai falar: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que a gente tanto busca, essa paz que a gente tanto... ela só vem quando a gente coloca em prioridade uma vida de oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deixe as suas aflições de lado. Se preocupe em ter uma vida de oração, de súplicas. Eu não estou falando que se tu priorizar uma vida de oração, de súplicas, que os teus problemas vão sumir. Não, eles não vão sumir. Mas agora tu vai lidar com os teus problemas, com a tua correria do outro dia, através de outra perspectiva. Tu vai lidar agora com toda a tua agenda através de outra perspectiva. Sabendo colocar ela no lugar em que ela deve estar. E sabendo e entendendo que o centro de tudo agora é o próprio Senhor. Uma coisa é tu lidar com um problema na correria do teu dia a dia, outra coisa é tu lidar com esse mesmo problema sabendo que Deus está à frente dele. Isso só se dá quando a gente põe Deus como prioridade na nossa vida. Prioridade. Não andem aflitos por coisa alguma. Tem duas frases que eu quero compartilhar com vocês. A primeira vai ser projetada aqui, as duas vão ser projetadas, mas a primeira frase... Pode projetar. É de um tal de Martinho Lutero, não sei se vocês já ouviram falar esse cara aí. Ele foi um cara que fez uns protestos, não queria que tivesse uma igreja com o nome dele, né? Bem-vindos à igreja luterana. O pessoal se desviou um pouco aí no meio do caminho, mas tudo bem. Mas Martinho Lutero vai falar o seguinte: tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Na perspectiva de ganhar ou perder tempo, se eu tenho tanto trabalho e eu passar 3 horas em oração, tu vai falar, tu tá maluco, eu vou perder tempo, velho. Eu preciso ganhar tempo. Minha agenda está cheia, não tem como. Senhor, hoje não vai dar para orar, a minha agenda está cheia. Na perspectiva de Deus ser a prioridade e Ele estar à frente de tudo, faz todo sentido. Senhor, tem tanta coisa que se eu não colocar tudo diante do teu altar, não tem como esse dia existir, não tem como ele funcionar. Quem de vocês que quando escuta uma frase como essa, meu dia está tão cheio que eu tenho que pelo menos orar 3 horas, o primeiro já fala assim, não dá. Não. Quem de vocês que quando escuta essa frase fala assim, isso não tem lógica? Eu sou um desses, que é uma frase que eu tenho que falar, não, é que eu tenho que mudar a chave. A chave tem que ser outra. Prioridade, não ganhar, perder tempo. Numa vida onde a gente não ora 10 minutos porque não tem tempo, imagina ficar 3 horas porque o dia está corrido. Priorize. Mude a chave. Priorize uma vida com Ele. A segunda frase agora vai explicar algo que eu gosto muito também. A segunda frase é de C.S. Lewis. Essa frase está num livro, na verdade, de um cara chamado... É de um psicólogo que cita ele. Um livro chamado O Melhor Lugar da Terra, Larry Crabb. Ele cita o C.S. Lewis nesse livro. E ele vai falar o seguinte: põe as coisas de primeira ordem em primeiro lugar e teremos as coisas secundárias a reboque. Vamos entendendo aos poucos.
Quais são as coisas de primeira ordem para o cristão? A gente já falou aqui. A coisa de primeira ordem é amar Deus sobre todas as coisas. Essa é a coisa de primeira ordem. Quando a gente coloca essa coisa de primeira ordem em primeiro lugar, todas as outras vão vir a reboque, vão vir no caminho. Quais são as coisas secundárias? A tua família está nessa ordem secundária. Os teus ministérios aqui na igreja estão nessa ordem secundária. O teu amor e a tua convivência ao próximo, com o próximo, está nessa ordem secundária. Não, Dudu, mas espera aí, meu. A minha família em segundo lugar? Sim, né, gente? Porque o primeiro lugar é do próprio Deus. Isso aqui não é uma ordem de mais valor e menos valor, mas é uma ordem de essência de vida. É diferente. Não estou desmerecendo a família quando eu falo que ela está em segunda ordem. É que a primeira ordem é o próprio Deus. Tu quer que a tua família seja saudável? Claro, vão ter brigas, vão ter discussões, mas tu quer saber lidar com isso? Tu quer o melhor caminho para a tua vida, para a vida da tua família? Tu quer o melhor caminho para os teus ministérios aqui na igreja? Tu quer o melhor caminho para o teu emprego? Coloque em primeiro lugar e na primeira ordem o próprio Deus. Busquem Ele em primeiro lugar, porque as segundas coisas vão vir a reboque, vão vir no caminho. E Ele vai te dar a sabedoria para lidar com todo o resto. Essa é a questão. C.S. Lewis daí continua, ele vai falar: põe as coisas de segunda ordem em primeiro lugar e perdemos ambas as coisas, as de primeira e as de segunda ordem. Ou seja, inverta isso, tu vai perder tudo. Tu vai perder a tua família, os teus ministérios, o teu trabalho e o relacionamento com o próprio Deus. Eu estava trocando uma ideia com o Gustavo Bier, aquele menino de 17 anos ali com 3,5 metros. Eu não sei o que aquelas crianças de hoje em dia estão se alimentando, né? Muita proteína. E aí a gente trocou uma ideia essa semana no discipulado sobre essa frase também, e o Gu veio com uma ideia que eu achei legal. Que o Gu falou assim: pô, é igual um trem então, né? É igual um trem. A locomotiva tem que estar na frente. Eu sei que existem trens que puxam lá de trás, mas pensando na locomotiva e na Maria Fumaça ali, usando essa metáfora com alguma... Mas a locomotiva tem que estar na frente. Se a gente inverter a ordem, não dá. Os vagões secundários têm que vir atrás para seguir a locomotiva. Foi boa essa metáfora do menino, não foi? Tem futuro. Se a gente inverte isso... Aí tu vai falar assim: não, Dudu, mas tu está exagerando, porque eu conheço gente que nem crente é, e a vida é uma beleza. Família é boa, emprego é bom. Gente, vai ter um dia que se a gente não coloca as coisas de primeira ordem, uma vida com Deus, em primeiro lugar, a gente vai perder tudo. O dia da nossa morte. O dia que eu e você morremos, a gente vai perder tudo. Fato. A gente vai perder o relacionamento com a família, a gente vai perder o nosso emprego, a gente vai perder os nossos ministérios. Isso é um fato. Mas se Deus foi a primeira ordem da minha vida, mesmo quando eu morrer, eu viverei. Mesmo quando eu morrer, eu estarei com Ele. Agora, se eu inverto isso, e Deus nunca foi a prioridade da minha vida, o dia que eu morrer, eu vou perder tudo, inclusive a presença do Pai. A presença do Pai. E quem sabe se eu terminar agora... Nossa, ia terminar com um clima ruim, né? Uma bad, né? Alguns olharam assim com a cara tipo... Pô. Só que a gente serve um Deus que é gracioso. A gente serve um Deus de misericórdia. A gente serve um Deus que, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, o que Ele mais pregou foi o reino de Deus. O que Ele mais falou foi: arrependam-se. Arrependimento para o cristão não é remorso. Não é ficar... eu não... Arrependimento para o cristão é nova postura daqui para frente. É falar: Senhor, não sou eu mais que vivo, mas Tu agora vive em mim, e a partir daqui eu me arrependo. Quando eu paro e olho daqui para trás, eu estou alimentando remorso, vitimismo, não tenho tempo. Quando eu paro e mudo daqui para frente, arrependimento cristão, nova vida em Cristo. E é isso que Ele prega. E essa noite, mais uma vez, é isso que Ele nos oferece.
O arrependimento através da misericórdia e da graça de Deus. Essa noite, Ele colocou isso tudo no meu coração, porque isso tudo eu tive que pregar para mim primeiro, para falar para o próprio Dudu: arrependa-se, Dudu. Dá para mudar, cara. Para de correr atrás do tempo. Priorize viver comigo. Esse é o arrependimento cristão. Ele está te oferecendo isso essa noite. Arrependa-se. Coloque as coisas de primeira ordem em primeiro lugar. Não ande aflito por coisa alguma, mas busque minha presença. Arrependa-se. A gente já fez uma oração de confissão no início, mas não tem como a gente não... Eu não tinha nem pensado nisso, mas vamos tirar um tempo para a gente orar agora, diante dessa perspectiva do arrependimento? Falando: Senhor, se eu tenho que te priorizar, me ensina. Se eu tenho que me arrepender diante dessa questão, me ensina. Eu coloco o meu ser agora em arrependimento, clamando que eu morra e tu viva. Vamos tirar esse tempo? Fica à vontade, baixa a tua cabeça. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Esse é o final do livro de Eclesiastes, o mesmo livro que eu comecei aqui na nossa início do culto, quando eu li sobre há tempo para tudo. Salomão, depois que experimentou tudo, dizem que Salomão foi um dos caras que mais usufruiu de tudo que poderia usufruir, das coisas mais loucas da vida. Quando Deus pergunta para Salomão: o que tu quer? Ele não pediu dinheiro, porque ele já tinha tudo. Ele pediu o que ele não conseguia comprar: sabedoria. E diante de todo o livro de Eclesiastes, onde ele fala que há tempo para tudo, ele finaliza o livro com isso: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus. Nada mais vai fazer sentido se essa não for o caminho para mim e para a tua vida. Tema ao Senhor. O clamor do meu coração é que essa tua oração tão íntima que tu fez agora esteja no altar do Senhor, como uma oferta, que por meio de Jesus Cristo é agradável, que por meio do sacrifício do Deus que morreu e ressuscitou, seja agradável, seja como um perfume, como um aroma. E isso promova na tua vida e na minha vida real arrependimento, que mude os frutos e as nossas atitudes. Amém?